Graça e paz, meus irmãos. Amém? Estava rindo ali com a minha esposa das crianças. A sinceridade da criança é uma doçura, né? Quando deu o microfone para outra orar, ou ler o versículo, ela começou, porém, esqueci. É isso mesmo, irmãos. Nada como a gente reconhecer que não foi, né? E entender as nossas limitações. Isso é um passo para crescimento, de fato, não é? Até porque elas voltarão no próximo domingo muito mais afinada nisso aí, muito mais segura naquilo que errou. Então, erro é uma bênção, irmãos, porque nos ajuda a crescer quando temos um coração humilde para aprender, é claro, né? Sempre. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite a palavra do Senhor que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 1 até o verso de número 25, ou todo o capítulo. Deuteronômio, capítulo 6, verso 1 até o 25. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem aí com as suas Bíblias, mesmo assentado, com toda reverência, a palavra do nosso Deus, que diz assim o texto das Escrituras. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Para que durante todos os dias da vida de vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinais na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que sob juramento prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos, que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Tema o Senhor seu Deus, sirva a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não siga outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta. Porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, os seus testemunhos, os seus estatutos que Ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem e possuam até a boa terra que o Senhor sob juramento prometeu aos pais de vocês. Expulsem todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro seus filhos perguntarem que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhe ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito,
Mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temesse o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor. Que o Senhor, nesse momento, ilumine a nossa mente e coração, Senhor. Que o Senhor nos dê clareza da Tua verdade e que o próprio Espírito Santo revele ela no nosso coração e aplica mesmo para a edificação da nossa vida e da nossa família. Oramos com gratidão pela Tua palavra e pela graça do Senhor que nos alcançou, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar nessa noite com vocês, através desse texto precioso, irmãos, sobre os princípios imprescindíveis para a família do Senhor andar de maneira saudável, firmada, mesmo diante de um mundo que caminha de mal a pior. Percebam uma coisa nesse texto, irmãos. Israel ainda não tinha entrado na terra. A fala de Deus através de Moisés era para orientar e preparar o povo a entrar na terra. E vocês percebem uma coisa, de que a preocupação de Deus e de Moisés como líder não era com o que eles iriam encontrar lá? Não era. A preocupação de Deus e de Moisés era com que o povo se atentasse para quê? Para os estatutos, para os juízos, para os mandamentos, para a palavra, conforme Deus ordenou. Ou era para que o povo se atentasse para construir e estabelecer a vida deles firmada nos princípios da palavra de Deus. É interessante isso, irmãos, porque a gente ouve hoje, você há de convir comigo, nossa, como que o mundo está difícil, não é? Nossa, eu tenho até medo de ter filho, porque como que meu filho vai viver, ou minha filha vai viver neste mundo? Meus irmãos, biblicamente falando, o mundo irá de mal a pior. Não vai melhorar. Jesus, certa feita, diz assim: quando o Filho do Homem voltar, por acaso haverá fé nessa terra? Em outro momento ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai o quê? Não dá para esperar que esse mundo melhore. Até porque se melhorar vai na contramão do que a Bíblia diz. Esse mundo vai piorar, irmãos. Mas o que não pode nos assustar não é o caminho, o curso que este mundo caminha. Mas o que talvez precisa nos preocupar, muitas vezes, é a indiferença nossa para com a palavra, para com os estatutos, para com os princípios da palavra de Deus, que irão reger a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Você já ouviu pais dizer assim: nossa, eu tenho medo que meu filho vá para a universidade. Porque a universidade, de fato, é um lugar tenebroso, batalha espiritual. Mas, meus irmãos, se o coração dos nossos filhos estiverem de fato na mão do Senhor, ninguém tira da presença do Senhor. Porque não é o mundo que nos corrompe, irmãos. De maneira nenhuma. Nós que somos de Deus, é quando nós perdemos de vista os princípios de Deus. Isso é fato na Bíblia, irmãos. Quando olhamos para ela, nós vamos ver exemplos claros. Noé, com sua família, viveu um tempo de corrupção. Mas todos entraram na arca. Nenhum se corromperam. José foi para o Egito só.
construiu uma carreira, uma família temente a Deus, que não se corrompeu. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego viveram na Babilônia, não se corromperam porque resolveram não se contaminar com as iguarias de Babilônia. É princípios, irmãos. É princípios que precisam fundamentar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, cada pai, cada mãe. Então a preocupação maior precisa ser o quê? Se eu de fato estou caminhando, alicerçado na palavra, nos princípios do reino. E esse texto é extraordinário por conta disso, irmãos. Em síntese, Moisés traz aqui, orientado por Deus, algo preciosíssimo. Não dá para explanar toda a profundidade desse texto, mas dá para nos ater em alguns princípios elementares aqui, que a gente precisa se firmar neles, ou redescobri-los na nossa vida, no nosso meio. Porque são imprescindíveis que nós tenhamos os nossos olhos voltados para esses princípios, irmãos. Mas pastor, o que é princípios? São padrões, irmãos. São verdades fundamentais que regem a nossa conduta e o nosso comportamento, quanto servo, quanto família da aliança. E dentro do Deuteronômio capítulo 6, Deus estabelece isso para o povo, para a família. Percebe que Moisés está falando para a família ali. Então, toda a preocupação de Deus em levantar Moisés, em trazer esta palavra, é para que as famílias perseverassem diante do que iriam enfrentar. Por isso que Moisés está falando aos pais, mãe, pai, avós, a filhos, a importância dos estatutos do Senhor. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos alguns deles, é os que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. E o primeiro, está do verso 1 ao verso 5. Percebe que nesses 5 versos, Deus vai falar sobre a importância, vai trazer ao coração do povo a importância de quê? De temermos e amar o Senhor, irmãos. Os pais, os avós, de maneira alguma podem esquecer de transmitir o quê? Aos filhos, aos netos, continuamente, os conceitos sobre como amar e temer a Deus de todo o coração. E este amor é demonstrado por meio de quê? De uma reverência, de um temor reverente ao Senhor, que não é medo, irmãos, mas é respeito, incontínuo, diante daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Respeito para com o Senhor, para ter um ouvido sensível para ouvir o Senhor, com obediência. É o que está no verso 2 e 3, quando diz assim: para que durante todos os dias da vida de vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guarde todos os estatutos e mandamentos que hoje lhe ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. E aí no verso de número 3 vai dizer assim: portanto, escuta Israel, famílias, e tenham o cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhe corra bem, vocês muito se multipliquem. E no verso de número 5 ele vai dizer assim: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. O que significa de fato, irmãos, é levar Deus a sério. Hoje nós vivemos num tempo que se trata a pessoa de Deus e até mesmo as coisas de Deus com muita indiferença, irmãos. Deus virou apenas um personagem da história e não um Deus real. Nós discutimos isso durante, acho que 2 meses aqui, a revista retratava a respeito disso da nossa escola dominical, quando tratava sobre
a adoração genuína a Deus, irmãos. Precisamos voltar de fato os nossos olhos para o Senhor, levando Ele a sério e dando a devida importância que Ele tem e precisa. O temor ao Senhor é recorrência, de fato, de um amor genuíno, um amor sincero, de todo coração e entendimento, irmãos. É importante entender a palavra. O amor precisa de ser de todo coração, mas com todo entendimento. Não podemos amar ao Senhor apenas de palavra. Tem que ser de fato, mostrado, provado, um estilo de vida que realmente honre ao Senhor com a nossa conduta, com o nosso comportamento, seja ele particular ou seja ele familiar. E não é à toa que o Senhor está usando Moisés para trazer isso à tona ao coração do povo. O povo já tinha ouvido sobre isso, irmãos. Mas a gente sabe que o ser humano esquece das coisas, né? Veremos isso. Por isso que a Bíblia, ela precisa ser contínua, lida, meditada e aplicada, não é? Porque não adianta ler, meditar e não aplicar. Não funciona. Então é preciso que as famílias aprendam com urgência o resgate, o amor genuíno e o temor reverente a esse Deus todo-poderoso. Essa é uma preocupação de Moisés, quando desafia Israel a amar e a temer ao Senhor de todo o coração. Por isso, pai, mãe, se nós não amamos de fato e tememos a Deus de todo o nosso coração e não levamos Deus a sério, os nossos filhos não vão amar, não vão temer e não vão levar Deus a sério, irmãos. E é por isso que Moisés está chamando as famílias, dizendo assim, é importante que isso seja vivido no seio da família. O presbítero Walter falou hoje sobre culto no lar aqui, a importância do exemplo dos pais. E de fato é, irmãos. E de fato é. Os pais são uma referência e é o carro-chefe nas coisas. Ah, mas eu estou no lar dividido, não tem problema. Deus só precisa de um. Lá em casa só foi um, para ganhar quase que toda a família. Só precisa de um, para fazer a obra que ele necessita. Mais um, que leve Deus a sério, ame de todo o coração e tema o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender que não é o medo deste mundo que precisamos nos preocupar e o que vai acontecer, mas a preocupação de mantermos a nossa casa, a nossa vida alicerçada num amor genuíno, verdadeiro e no temor reverente ao Senhor, lembrando sempre que a sobrevivência da nossa casa, da nossa família e o experimentar das bênçãos de Deus, irmãos, depende disso, de amar a Deus de todo o coração e o temer. Então o primeiro princípio é ama e temer a Deus. A segunda orientação que Moisés passa, verso 6 a 9, é que as famílias precisam ser o quê? Instruídas na palavra, irmãos. Não temos como solidificar um amor genuíno e um temor de fato, se a palavra não estiver presente no nosso coração. Os versos 6, 7, 8 e 9 mostram muito bem isso. O relato do texto, irmãos, em dizer como que essa palavra precisa ser dita, deitado, andando, correndo, nos umbrais da porta, a ênfase é, a palavra precisa fazer parte da nossa vida diária, irmãos. Isso é interessante porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. O que tem a ver isso com esse texto? Tudo. Porque o que a palavra aqui, o texto está dizendo, é que a palavra de Deus, ela precisa fazer parte do nosso cotidiano, em todos os momentos, dormindo, ao levantar, acordado, andando, trabalhando, em casa, no trabalho, escrevendo.
é que a palavra ela precisa estar de fato em nós, irmãos, impregnado no nosso coração, para que ela faça o quê? Normatize a nossa vida, a nossa conduta, o nosso comportamento, o nosso palavreado, como lidamos com as pessoas, como lidamos em casa com os nossos filhos, com a nossa esposa. É a palavra que nos modela, irmãos. Mas quando nós não tomamos isso para nós, perdemos o alvo, irmãos. E é por isso que Moisés está instruindo o povo aqui. A palavra aqui não é só voltada para o filho, para inculcar. A palavra aqui é voltada para a família. Porque não tem como inculcar na cabeça dos nossos filhos algo que nós não vivamos. Como que eu quero ensinar princípios de Deus aos meus filhos ou às minhas filhas, se eu não vivo esse princípio? Se elas não veem isso em mim? Não dá, irmãos, não rola. Não vai acontecer. Não acontece. Então a orientação aqui não é o inculcar só, é vivermos essa palavra todo tempo, no nosso dia a dia. Então, os mandamentos, estatutos, juízo, é para que de fato nós não tenhamos dúvidas sobre qual caminho nós devemos seguir, e que a nossa família, para que a nossa família se conserve o quê? Estável, irmãos. Apesar de quê? Apesar de um mundo, irmãos, que caminha a passos largos para a perdição. Não importa os povos idólatras, corruptos e adúlteros que Israel iria encontrar. O que importa era que eles aprendessem a blindar as suas famílias e a edificá-las na palavra, nos princípios de Deus, isso sim. Então Moisés encoraja os pais a transmitir os seus filhos, inculcando, mas vivendo diariamente, isso como uma realidade na casa, em todas as relações. E aí, irmãos, quando a gente fala disso, e eu sempre falo disso, não tem um lugar melhor para sermos moldados, lapidados no nosso caráter do que o nosso lar. É onde fica em evidência quem de fato somos. Vocês conhecem o pastor Renato aqui, falando, participando aqui no culto. Lá em casa, a minha família sabe quem é o pastor Renato. Sabe das suas virtudes, mas também conhece as suas fragilidades. E é lá, irmãos, que o nosso caráter é moldado quando temos o coração voltado na palavra. Porque é onde nós vamos nos desnudar diante da palavra e dizer assim: eu sou falho, porque eu sou falho. Não existe paternidade como não existe maternidade perfeita, porque não existe pessoa perfeita. Mas existe um Deus perfeito, que aperfeiçoa pessoas imperfeitas, irmãos. É isso que precisamos entender. E quando o nosso coração se rende diante do Senhor, como pai, como mãe, como filho, irmãos, o milagre acontece. Se você perguntar à minha esposa, ela vai falar que eu sou uma versão aperfeiçoada de anos atrás. Porque o Senhor foi lapidando. E ainda, como diz o apóstolo Paulo, não julgo ter alcançado a perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficaram, eu avanço, prossigo para as que estão diante de mim, irmãos. Esse é o princípio. Porque perfeição é só lá no céu. Mas até lá, eu, você, nós melhoramos bastante, irmãos, se tivermos boa vontade, um coração rendido diante do Senhor. Pode ter certeza disso, como pessoa, como família, nós melhoramos bastante, irmãos, porque aquele que pode todas as coisas
Ele há de cumprir em nós, irmãos. A obra que Ele começou, Ele vai cumprir. Mas é imprescindível que os nossos olhos se voltem para essa verdade. Então, aqui, irmãos, o que a palavra está dizendo, que não está tratando de um cristianismo limitado apenas a cultos, irmãos. Está falando de vivência na palavra, todos os dias, todo momento. E no futuro, quando nós entendermos isso, nós vamos o quê? Colhermos os frutos, irmãos, da nossa dedicação ao Senhor. Quando eu falo isso, eu olho para a minha casa, irmãos. Eu louvo ao Senhor. Talvez eu não alcancei tudo o que eu gostaria de alcançar de projetos pessoais. Mas se tem uma coisa que eu louvo ao Senhor todos os dias, irmãos, é que eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Que as minhas filhas cresceram e entenderam e aprenderam a amar ao Senhor como eu amei e amo. Porque não tem tesouro maior que a gente pode alcançar aqui nessa vida do que uma família no altar do Senhor. Uma se casou com um servo do Senhor que vocês conhecem. E a minha oração é que daqui a 30 anos a outra também se case, irmãos, com um varão abençoado. Oro constantemente. Não é 30 anos não, viu, irmãos? Ela se assusta, né? Mas é a preocupação. Que esteja o que era alicerçado na palavra do Senhor, que vai o que? Nortear a vida delas também. Então olha só, não podemos fechar os olhos para essas verdades, pelo contrário, precisamos seguir o conselho de Moisés aqui, e para colhermos os frutos que o Senhor tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, porque essa é a finalidade, irmãos, da palavra permeando todas as áreas da nossa vida, é para que a gente colha os frutos, irmãos, de maneira abençoadora. Terceiro princípio que Moisés deixa claro aqui, depois de falar a respeito de amar e temer ao Senhor, depois de falar da necessidade da instrução, da palavra de Deus fazer parte da nossa vida, Moisés também vai instruir ao povo ao quê? De que é imprescindível que a família busque em primeiro lugar o reino de Deus, irmãos. Como é imprescindível para nós, como orientação de Jesus, capítulo 6 de Mateus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e o que vai acontecer, irmãos? Todas as outras coisas que precisamos, Deus vai conceder, vai acrescentar. O grande problema é que nós fazemos o quê? Muitas vezes, o inverso. Buscamos todas as coisas e deixamos de maneira secundária o reino de Deus e a sua justiça. Verso de número 10 a 14, o Senhor vai falar isso, irmãos. Ele começa no verso 10, dizendo que, olha só, o Senhor deu uma promessa grande para vocês, uma terra boa, que mana leite e mel. Vocês vão tomar posse de casas cheias de tudo que é bom. Casas que vocês não edificaram, vocês não fizeram. Vocês vão encontrar poços abertos que vocês não cavaram. Deus deu para vocês. E vocês vão comerem e se fartarem, porque Deus vai prover. Aí no verso de número 12, o Senhor vai dizer assim, através de Moisés: tenha o cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Quando todas essas coisas acontecerem com vocês. Então olha só, a advertência de Deus aqui, irmãos, é que quando vocês entrarem, possuírem a terra, prosperarem, desfrutarem das abundâncias que Deus vai derramar sobre a vida de vocês, ei, tenha cuidado de não esquecer do Senhor. E como é fácil, irmãos, depois de recebermos bênçãos materiais, provisão, aquela vitória que a gente estava esperando da parte de Deus, a gente
esquecer de quem foi a fonte que nos abençoou. Por que Deus está falando isso para o povo? Porque Ele conhece o coração do povo. O povo pediu maná, o povo pediu pão, o que Deus deu? Maná. O povo pediu carne, Deus, porque estava enjoado de maná, o que Deus deu? Cordonize, irmãos. O povo reclamou que ia morrer de sede no deserto, o que Deus fez? Mandou água. E o povo sempre fazia o quê? Reclamava porque esquecia do que Deus já tinha feito. E o coração murmurava, reclamava de Deus, ao ponto absurdo de dizer assim: Moisés, por que você nos tirou do Egito? Antes tivesse nos deixado lá. Porque lá nós tínhamos o quê? Carne, nós tínhamos pão. Olha só, irmãos, desfazendo-se, esquecendo do cuidado diário de Deus. Mas isso é nós muitas vezes, irmãos, esquecendo da provisão de Deus, com atitudes presunçosas, um espírito arrogante, achando que foi pelo nosso braço, força e capacidade que adquirimos as coisas. É Deus, irmãos. Tudo que temos, tudo que nós somos, é Deus. Davi era especialista nisso, né? Ele narra isso, ele fala isso, que tudo que nós temos e te damos, é da tua mão. E se temos para dar, é porque o Senhor tem nos dado. O reconhecimento de que não é nós, é Deus em todo tempo na nossa vida. E nós como famílias precisamos aprender a honrar a Deus, o que? A fonte, o provedor de todas as coisas, irmãos, na nossa vida. Mesmo quando tudo pareça dizer não, a gente ainda precisa adorar ao Senhor. Quando uma mulher de Jó pediu para ele amaldiçoar o Senhor, ele chama ela de louca. Tu é louca, mulher. Nós recebemos tantas coisas boas da parte de Deus, não iríamos também receber da parte dele as más que ele está permitindo? Deus deu, Deus tirou, mas que o nome do Senhor seja bendito sempre. Isso não é fácil, irmãos, não é fácil, mas isso é ser crente, amém? Porque o justo caminha pelo quê? Não é pelo que vê, é pela fé num Deus provedor, num Deus sustentador, é um Deus que de fato vai prover. Então precisamos desenvolver na nossa casa um coração humilde, mas também um coração grato ao Senhor, irmãos. Se não está tudo acontecendo como você esperava, ainda assim louve ao Senhor, porque o apóstolo Paulo nos orienta na sua palavra, e em tudo dai graças, até mesmo diante das coisas que estão indo na contramão, aprenda a dar graça ao Senhor, porque Ele é aquele que muda a história, irmãos. Ele é aquele que muda a história ao longo da nossa caminhada. E para experimentarmos provisão, sustento, milagres de Deus, é necessário entender que Ele é a fonte de tudo aquilo que nós temos e que teremos. Porque Ele é o provedor. Toda boa dádiva, todo dom supremo provém apenas de um, aquele que está no céu. O Pai das luzes, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que é Senhor acima de todas as coisas, irmãos. Então é importante que famílias aprendam a priorizar o reino do Senhor, reconhecendo o Senhor. Irmãos, Deus precisa ser a primazia na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. O primeiro lugar é dele, irmãos, no centro da nossa casa, no centro do nosso coração, porque a partir daí, irmãos, nós vamos aprender a construir uma família saudável, filhos abençoados, e uma família próspera, a maneira de Deus, não a nossa maneira, porque quando a gente fala de prosperidade, a gente entende que é apenas
bens materiais. É muito mais que isso, irmãos. Muito mais que isso. Famílias saudáveis e prósperas no Senhor. Erege um altar para o Senhor no coração, no centro da sua casa. Quarto e último lugar, Moisés ainda lembra um outro princípio, que é um princípio da instrução bíblica para preparar o coração da nossa família para o futuro, irmãos, para aquilo que virá. Verso 25, 20 a 25. O verso de número 20, de maneira específica, diz assim: quando no futuro os seus filhos perguntarem o que significa os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, o nosso Deus, lhe ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. Então, irmãos, a instrução de Moisés aqui como princípio é: a instrução bíblica precisa ser contínua na nossa casa, preparando os nossos filhos para o futuro. Próxima geração, irmãos, precisam entender isso. E nesse aspecto eu chamo a responsabilidade nossa, pais, de fazermos isso. Nós que somos responsáveis para quê? Desenvolver, irmãos, ou desenvolver, ou criar esse ambiente para o quê? Para o crescimento, o amadurecimento dos nossos filhos, para que se perpetue o quê? Princípios, irmãos, ao longo das gerações. A minha mãe alcançou com as suas orações, com seu testemunho, meu coração, meus irmãos, minha irmã, e nós estamos fazendo o que agora? Transmitindo para as nossas filhas. Quando chegar o neto, as nossas filhas com seus esposos irão fazer o quê? Transmitir, perpetuar princípios, irmãos, ao longo da caminhada. Para quê? Preparando as gerações futuras, para habitar na terra. Por isso que não importa o curso do mundo, importa que preparemos as nossas famílias e gerações para encarar este mundo, até que chega o tempo do fim, irmãos. Mas até lá, nós vamos estar comprometidos, irmãos, com a verdade, com os princípios da palavra de Deus. E aí nós lemos até esse texto hoje pela manhã, mas eu trago ele à memória porque serve como referencial para nós. Em 1 Timóteo 4,13, Paulo vai dizer assim: até a minha chegada, Timóteo, dedique-se à leitura da palavra, ou pública das Escrituras, à exortação e ao ensino, Timóteo. Lá no 2 Timóteo, do segundo livro, capítulo 1, verso 5, Paulo vai trazer à memória isso aqui: lembro da sua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lóide, que passou para sua mãe Eunice, e que estou certo que habita também em você, Timóteo. Aí vai um alerta para os filhos. Ei, bichinho, deixa eu te falar uma coisa. Atenta para os ensinos dos seus pais. Provérbios. Amarre ele no teu pescoço. Carregue-o para onde você estiver. Não é o mundo que te seduz e te tira da presença de Deus. É a sua negligência aos ensinos do seu pai, a instrução da sua mãe, a herança que ela está transmitindo nos seus corações. Porque um jovem filho firmado, alicerçado na palavra, ei, irmãos, não sai da presença de Deus. Não importa o ambiente que está. Pelo contrário, ele muda o ambiente.
com a sua postura. Porque onde há luz, irmãos, o que acontece com as trevas? As trevas se dissipam. Mas se a verdadeira luz não está no seu coração, só vai reacender o que de fato você é, ainda trevas. Precisamos entender isso, irmãos, porque a palavra é importantíssima, é norteadora para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Logo, a importância que Deus dá para que entendamos isso, irmãos. E isso explica porque há um ataque ferrenho, irmãos, do diabo. Para o quê? Para parar essa continuidade na vida dos nossos filhos, da próxima geração. Então nós temos um desafio muito grande, irmãos, preparar a próxima geração, através da palavra do Senhor. Mas o bom é o seguinte, se fizermos o nosso trabalho certinho, conforme a orientação da palavra de Deus, a próxima geração vai arrebentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu vejo pelos olhos da fé que os meus netos e netas vão detonar esse mundo tenebroso, com um testemunho poderoso, que irá transformar corações, irmãos. O mundo não, porque ele vai perecer, mas vai transformar corações, alcançar vidas pelo poder do testemunho, da vivência, irmãos. Porque criamos os nossos filhos, não é para habitar o mundo, irmãos, é para ser luz do Senhor em meio às trevas que residem neste mundo. E quando nós nos voltamos para a palavra, os princípios da palavra, Deus nos garante a vitória, no nome de Jesus. E eu quero concluir com essa verdade, irmãos. Se vivermos esses princípios estabelecidos pelo Senhor, experimentamos proteção, provisão, os milagres do Senhor na nossa casa. Olha o que o texto diz, verso de número 22. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas. Ele continua fazendo. Verso de número 24, o Senhor nos ordenou que se cumprisse todos esses estatutos, a sua palavra, irmãos, e temesse o Senhor nosso Deus para quê? Para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida. E verso de número 25, quando tivermos que enfrentarmos a injustiça, verso de número 5 vai dizer, e será Ele, Deus, justiça para nós, e para a nossa casa e família, porque Deus cuida das famílias da aliança, irmãos. Você está aliançado com Deus, a sua casa, a sua família, Deus cuida da sua casa, todo o tempo, amém? Vamos colocar de pé. Pastor, você me permite fazer um movimento? Amém? Você que está com a sua família aqui nesta noite, chegue perto delas, dá as mãos aí, em nome de Jesus. Amor, filha, faz de conta que eu estou aí do lado de vocês, em espírito, e estou, tá bom? Se você está sozinho aqui nessa noite, se chegue perto de outro aí, que você é família espiritual, da família da fé. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós não somos famílias perfeitas, irmãos, mas servimos um Deus perfeito, um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que faz milagre. Eu gosto do texto aqui, um Deus que faz maravilhas para abençoar as famílias. Ele fez maravilhas no Egito, irmãos. Ele fará maravilhas na sua casa, na minha casa. Receba aí, amor, pega aí, segura o milagre. Segura o milagre aí.
que Deus já está gerando, irmãos, é providência. O que Ele espera de mim, de você, como família. Se comprometa com os princípios, irmãos. Não abra mão. Não se esqueça de Deus, porque Ele não se esquece de nós. Firma, renova a aliança com o Senhor. Reestabeleça princípios que talvez possa terem sido esquecido na sua casa. Clame ao Senhor, Ele restaura. Não importa o que está vivendo hoje, o que importa é que nos apeguemos com mais firmeza ao Senhor e à sua palavra, e Ele vai fazer o que precisa fazer. Senhor, em nome de Jesus, que os teus olhos se voltem para nós nesta noite, Senhor. Quando estamos aqui reunidos em família, algo que nasceu no coração do Senhor, projeto esse que o Senhor tem um carinho especial, tanto é que há tantas instruções, para nós edificarmos a nossa casa do jeito do Senhor, ó Pai. O Senhor até promete estar conosco com uma terceira dobra de um cordão de 3 dobras. Meu Deus, o Senhor é o Deus que nos ajuda a edificar a nossa casa, porque o Senhor conhece as nossas fraquezas, Senhor. O que o Senhor espera de nós é um coração quebrantado, um ouvido sensível, para ouvir a direção do Senhor. E a minha oração nesta noite, Senhor, é que o Senhor sopre no nosso coração, Senhor. Dê a direção que precisamos. Senhor, gere o milagre, ó Deus, que esperamos no Senhor. Senhor, conserta o que precisa consertar, restaure o que precisa ser restaurado, Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é o Deus das famílias, Senhor. E que nesta noite o Senhor visite cada família aqui, Senhor. De maneira graciosa, poderosa, que o Senhor derrame, ó Deus, de maneira abundante, sobre cada uma, Senhor. O Senhor é o Deus que tudo pode. O Senhor é o Deus que nos abençoa, Senhor. Por isso, envolva-nos em teus braços, ó Deus, e ordene uma palavra sobre cada lar aqui, nesta noite, inclusive o meu, Senhor. E restaura, Senhor, e abençoa, Senhor, e estabeleça o teu propósito, e faça os teus milagres, no nome de Jesus. Assim nós oramos, Senhor. Dê um abraço apertado aí, no seu familiar, ou no irmão que está sozinho aqui, sem a família. Abrace ele, diz, e ministre sobre a sua casa, no nome de Jesus. E agora levante as suas mãos e receba a bênção do Senhor. Nós vamos encerrar o culto. O pastor Naguinho pediu para orar e encerrar. Feche os seus olhos e vamos receber a bênção que vem do Senhor. Pai, graças nós te damos por esse tempo precioso que o Senhor nos concede passar na tua casa, Senhor. Ao retornarmos para os nossos lares, que o Senhor continue cuidando de nós, continue cuidando da nossa casa, Senhor, continue cuidando da nossa família, que a mão poderosa do Senhor nos sustente, que o Senhor seja o nosso braço forte, manhã após manhã, Senhor, e que a bênção do Senhor nos acompanhe, aonde quer que estivermos, irmão.
que o amor do Senhor, ó Pai, amor esse que é incomparável, que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, consolação, o poder, a iluminação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e sempre, e que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, e os abençoe, e nos abençoe, aonde quer que estivermos, e por onde andarmos. Assim nós oramos, e assim nós agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Deus vos abençoe, irmãos, uma semana excelente para todos, no nome de Jesus. Está encerrado.